Muito bem, alunos. Vamos então dar sequência, à explicação da semana 4, Geografia, professora Verônica, sétimo ano do ensino fundamental, PET, volume 3, ok? Então, aqui na semana 4, nós vamos abordar o tema da industrialização, né? Bem, a atividade industrial consiste, então, na transformação, de matérias-primas, vegetais, minerais ou animais, em produtos prontos, em produtos industrializados, que vão ser beneficiados, vão ser processados pelas indústrias. Industrialização, então, é um processo que, no caso do Brasil, vai ocorrer principalmente de forma mais acelerada no século XX. Mas antes disso, a gente tem que ver as origens desse processo, como que tudo vai começar. Então, a industrialização está relacionada com a produção do café. O café vai fornecer um grande impulso, um grande fomento a essa industrialização. Mas como que a gente vai analisar? Vamos voltar aqui. Até o século XIX, a atividade industrial não era muito significativa no Brasil. Como a gente já falou, é apenas no século XX que essa atividade industrial vai se tornar mais efetiva no Brasil. Nessa época aí do século XIX, o Brasil tinha uma economia mais rural, voltada para produções agrícolas, principalmente produzindo o café, que era um importante, se não o principal produto naquela época, no final do século XIX até início do século XX. De 1830 a 1929, 1929 a gente vai ter a crise econômica mundial, a crise de 29. Essa atividade cafeeira vai se expandir, principalmente para a cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, não somente para as cidades, mas para o estado, de São Paulo e Rio de Janeiro como um todo. Esse café, ele era vendido, exportado, de forma bastante significativa, e uma grande parte desse lucro com a produção do café, uma parte vai ser utilizada nessa atividade industrial, com a importação de máquinas, com a instalação das primeiras fábricas e no desenvolvimento da infraestrutura dos transportes, como por exemplo na construção de ferrovias, que eram necessárias até mesmo para fazer com que os produtos agrícolas, o café, fosse escoado, chegasse até os portos e pudesse ser vendido. E aí, logicamente, essa infraestrutura vai servir futuramente para a atividade industrial se expandir e se desenvolver. Então, no início do século XX, a economia mundial enfrentou graves períodos de crise, que afetaram a produção de café. A exportação do produto diminuiu bastante, causando grandes prejuízos aos produtores. Então, teve a crise da superprodução nessa época, onde devido a um preço muito baixo, muitos fazendeiros optaram por fazer feitos bem fantasiosos mesmo, bem fora da realidade. Muitos optaram por queimar o café, a fim de diminuir o estoque e consequentemente fazer com que o preço aumentasse. Seguindo a regra da lei da oferta e da procura. Então havia muita produção, o preço estava baixo, então muitos acabaram queimando os estoques de café para que com a pouca oferta, com a baixa da oferta, esse preço voltasse a aumentar. E gradativamente, mesmo com ações ousadas, isso não ajudou bastante, e aí essa produção de café foi se tornando cada vez menos lucrativa naquela época. Além dos lucros obtidos com a produção de café, muitos acabaram investindo na indústria. Outro fato histórico, as duas guerras mundiais que aconteceram no século XX, a primeira guerra que durou de 1914 a 1918 e a segunda de 1939 a 1945. Essas duas guerras também, elas vão ter um papel importante na aceleração da atividade industrial no Brasil. Porque durante o período de guerras, tanto da primeira quanto da segunda, não havia produção industrial no Brasil, então muitos produtos que o Brasil comprava de outros países não chegavam mais nas prateleiras, você não encontrava mais esses produtos no Brasil.
E aí, nesse sentido, o recurso foi começar a produzir, né, aquilo que antes eles precisavam importar dos outros países. E aí, com isso, né, principalmente durante o primeiro governo do Getúlio Vargas, né, e também depois o segundo governo, isso também vai incentivar a produção industrial. Né? Foi a chamada substituição de importações, ou seja, eles passam, né, as fábricas passam a produzir aquilo que antes tinha que importar de outros países. Diante das guerras, os países estavam, né, guerreando, né, não tinha como vender, não tinha como produzir e vender para o Brasil. E aí, com isso foi um incentivo à indústria interna do Brasil, a indústria, né, começar a produzir alguns produtos, né, que antes eram importados. Né? O Getúlio Vargas, então, ele vai ser pioneiro nesse sentido, né? Ele vai incentivar essa produção, principalmente da indústria de base, né? E também, posteriormente, a indústria de bens de consumo. E, logicamente, isso tudo vai ser continuado com outro governo, né? Como no caso aí do Juscelino Kubitschek, que vai continuar com esse incentivo, né, à atividade industrial no Brasil. Né? O governo do Juscelino Kubitschek, que vai ser de 56 a 1960, vai continuar com esse processo de incentivo à industrialização, principalmente com a instalação de indústrias, né, de indústrias multinacionais que vão vir de outros países, e também com a construção, né, de rodovias, né, porque muitas indústrias de carros vão passar a se instalar no Brasil, né? Muitas multinacionais de carros, né, de outros países vão se instalar no Brasil. Então era necessário que se construísse rodovias, né? E não e gradativamente foi diminuindo, né, a construção de ferrovias, porque era né, naquele momento estava se incentivando as indústrias, principalmente as indústrias automobilísticas. Né? Então era necessário que se, né, somasse a construção de grandes rodovias, né, que pudessem fazer a interligação das regiões. Então, várias rodovias foram construídas, né, ligando o norte, o centro-oeste, né, e outras regiões também, ok? Bom, então a gente tem 3 características importantes da indústria no Brasil. Ó. A industrialização no Brasil foi tardia, né? Por quê? Porque ela aconteceu cerca de 200 anos após o início da Revolução Industrial na Inglaterra, no século XVIII. Então, no Brasil aconteceu a industrialização no século XX, né? E nos países ricos, né, começando na Inglaterra, isso já havia começado há cerca de 200 anos atrás, no século XVIII. Foi baseada na substituição de importações, como eu já falei, né? Produtos que eram importados começaram a ser fabricados internamente, né? E foram bem recebidos, né? As pessoas começaram a comprar esses produtos, né, que eram produzidos pelas próprias indústrias brasileiras. E, logicamente, essa indústria ela começa bastante dependente de capital e de tecnologia estrangeira. Então, no início, né, teve necessidade de importar máquinas, equipamentos e capital, né, e muitas indústrias multinacionais que foram trazidas para cá, né, realçando essa dependência de capital e de tecnologia de outros países, que acontece até hoje. Então, nesse contexto, foram atraídos investimentos e tecnologias estrangeiros para incrementar as indústrias de bens de consumo já existentes e implantar outros tipos de indústrias, né, como indústrias de base, que a gente já falou, né, as siderúrgicas e petroquímicas, que são consideradas indústrias de base. Né, a criação da Petrobras, né, da CSN, da Belgo Mineira, né, são exemplos dessas indústrias de base que foram implantadas aí nos governos, né, principalmente Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, né, que vão ser os grandes estimuladores, né, da indústria nacional. Então, embora o Brasil conte atualmente com um significativo parque industrial, a dependência tecnológica ainda marca a indústria do país. Ainda dependemos, né, da importação de algumas, principalmente em alguns setores, né, que demandam mais tecnologia mais avançada. Okay? Mas, de um modo geral, o parque industrial brasileiro hoje em dia é bastante diversificado, ok? Apesar de ser bastante concentrado ainda na região Centro-Sul, ok? Então, conto com vocês para a próxima aula, explicação da semana 5. Um abraço a todos.